Olá, amigo ouvinte e amigo ouvinte, seja bem-vindo para mais um estudo da nossa lição da Escola Sabatina. Estamos no último estudo, na última lição do trimestre, e hoje o título é Missionários e Líderes de Adoração, terça-feira, 23 de março. Eu gostaria de ler com vocês o texto base de hoje, Isaías 66, 19 a 21. Nós lemos assim: Porém entre eles um sinal, e alguns dos que foram salvos enviarei às nações, a Tarsis, Pul e Lude, que atiram com arco, a Tubal e Javã, até as terras do mar mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória. Eles anunciarão entre as nações a minha glória. Trarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações por oferta ao Senhor, sobre cavalos, em liteiras e sobre mulas e dromedários ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas de manjares em vasos puros à casa do Senhor. Também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Esta passagem de Isaías 66 é uma das afirmações mais claras do Antigo Testamento sobre a expansão missionária. Ontem nós vimos que a nação de Israel deveria ter funcionado como um imã divino, ou seja, as pessoas deveriam ter sido atraídas para Deus através do testemunho de Israel. Mas além de ser um imã divino, ou seja, além das pessoas irem até Israel, obter o conhecimento de Deus, era o objetivo de Deus que a nação de Israel também fosse até as demais nações, ou seja, que os judeus, os hebreus, fossem até as demais nações levar a mensagem. É claro que isso não aconteceu com a nação, de Israel, com o povo judeu. A expansão missionária dos judeus entre os dias do retorno, do exílio e os dias de Cristo, ela aconteceu, houve, mas não na proporção que Deus desejava. E isto veio a acontecer com os primeiros cristãos. Eles sim espalharam o evangelho rapidamente e em grande escala. Nós lemos, por exemplo, em Colossenses capítulo 1, verso 23, o apóstolo Paulo ele faz a seguinte afirmação: Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ou seja, Paulo afirma em Colossenses 1:23 que o evangelho chegou a toda criatura debaixo do céu. É claro que do mundo então conhecido, daquela região mais habitada e mais conhecida do povo aos redores de Israel. Mas a verdade é que a mensagem do evangelho foi levada. E este era o objetivo. Este é o objetivo de Deus, que o evangelho de Cristo seja pregado a toda criatura debaixo dos céus. Muitos anos passaram desde a época dos primeiros cristãos. Hoje nós somos no mundo mais de 7,5 bilhões de habitantes. Somos muitas pessoas neste mundo. E o desafio missionário da igreja é muito grande. Levar a mensagem do evangelho a toda criatura debaixo do céu hoje é um grande desafio. Impossível aos olhos humanos, porém não impossível à ação do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo ele quer usar a cada membro da igreja. E aí vem a segunda parte da lição.
O capítulo 66, no verso 21, diz que também deles tomarei alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Sabe, querido amigo e querida amiga, sempre foi o objetivo de Deus, ou melhor dizer, nunca foi o objetivo de Deus que nós tivéssemos nenhum ser humano fazendo mediação entre nós e ele, entre o homem e Deus. Na realidade, a Bíblia diz que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus. Mas é o objetivo de Deus que todos os crentes sejam sacerdotes. E isso é confirmado tanto para o antigo Israel como para a igreja. Em Êxodo capítulo 19, no versículo 6, quando Deus tira os filhos de Israel do Egito, através de Moisés, ele diz: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Ou seja, era o objetivo de Deus que a nação de Israel fosse uma nação santa. E mais do que isso, que fosse um reino de sacerdotes. Mudou o plano de Deus para com os cristãos hoje? De forma alguma. Veja o que o apóstolo Pedro nos diz em sua carta, no capítulo 2, versículos 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Ou seja, Deus tem como objetivo que cada cristão no mundo seja um sacerdote real. A ideia, o plano de Deus é que cada um de nós levemos a mensagem do Evangelho ao nosso próximo. Por isso, a ideia que muitos têm, uma ideia errônea, de que a obrigação de pregar o Evangelho seja exclusivamente de pastores e ministros ordenados, essa, como eu falei, é uma ideia totalmente errada. O conceito que Deus traz em sua palavra é de que cada cristão tem o dever de levar a mensagem do Evangelho. Ou seja, nós cristãos, quando eu me torno cristão, a partir do momento que me tornei cristão, me tornei um missionário, me tornei alguém responsável por levar o Evangelho, ou seja, eu tenho uma missão. E qual é a missão do cristão? Falar de Jesus, testemunhar de Cristo, levar a verdade do Evangelho às pessoas que estão ao seu redor. E esta missão, dada por Deus à igreja, ela precisa ser cumprida. Nós precisamos levar esta mensagem. E para fazermos isso, Deus nos deu autoridade. E mais do que nos dar autoridade, Deus nos deu o Espírito Santo. Atos capítulo 1, verso 8, nós lemos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, você e eu somos testemunhas de Cristo. E não estamos sozinhos nessa missão de pregar o Evangelho. Ele nos concede o Espírito Santo. Ele nos dá o Espírito Santo. A quem quiser, a quem lhe pedir. E se nós temos o Espírito, nós temos o poder necessário para cumprir a missão. A missão de levar o Evangelho eterno a cada criatura debaixo deste céu. E esta missão é importante, porque quando nós abrimos a palavra de Deus,
No livro de Mateus, capítulo 24, verso 14, nós lemos da seguinte forma: E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Ou seja, o fim que nós entendemos aqui ser a segunda volta de Cristo, o retorno de Jesus a este mundo, ele virá quando o evangelho do reino for pregado a toda criatura, a todo mundo, em testemunho a todas as nações. E o que nós temos feito para levar este evangelho a todas as nações? Você talvez não possa pregar para uma pessoa, você que mora, por exemplo, no Brasil, você não pode, talvez não tenha condições de pregar para uma pessoa nos Estados Unidos, ou na África, ou no Japão, mas você pode pregar para os seus conterrâneos, pode pregar para o seu vizinho, pode pregar para um parente seu, ou seja, todos nós temos um campo missionário para atuar, começando pela nossa família, se estendendo pelos nossos vizinhos, pelo nosso bairro, por nossa cidade. Se todos cumprirem a sua missão, se todos os crentes entenderem o sacerdócio real, o ministério de todos os crentes, a mensagem do evangelho será pregada, será levada ao mundo e Jesus voltará. Precisamos entender isso. Mais do que entender, precisamos colocar em prática, levar o evangelho a toda criatura, de todas as formas, usando todos os meios que o Espírito Santo nos dá para que esta mensagem, a mensagem de salvação, alcance cada coração. Lembre-se, a nossa missão é testemunhar. A ação de conversão pertence a Deus. Não cabe a nós. Nosso objetivo único, sermos testemunhas de Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe a todos.